Atenção para as últimas novidades na revisão da vida toda no STF. Muito tem se falado sobre a modulação de efeitos, aquela ferramenta que surgiu para trazer segurança jurídica, mas que o STF gostou tanto que está utilizando em muitos processos. E aí, na revisão da vida toda, especificamente falando, tanto o ministro Alexandre de Moraes como a ministra Rosa Weber, os únicos ministros a apresentarem os votos nos embargos de declaração, eles rechaçaram todos os pedidos do INSS, a não ser a modulação de efeitos. Então você que ainda não entrou com seu pedido, você precisa correr para protocolar o quanto antes. O importante é protocolar o seu pedido, claro que da forma correta, com os cálculos e documentos, porque senão seu processo será extinto. Muito bem, você já entrou com o processo, você está acompanhando. Você já sabe que o ministro Alexandre de Moraes deu o voto um pouco mais confuso, que até hoje a comunidade jurídica ainda debate seus efeitos, e que a ministra Rosa Weber, por outro lado, apresentou um voto um pouco mais claro, o que pode gerar mais acompanhamentos. Ou seja, quando um ministro acompanha o voto, quer dizer que ele concorda sem ressalvas. E aí, caso haja esse quórum da modulação de efeitos, né, caso haja o número mínimo de ministros, será feita sim a modulação de efeitos. Só que agora isso aqui vai mudar tudo. A impossibilidade de modulação dos efeitos no caso da revisão da vida toda. É isso mesmo, pessoal. Dr. Sandro Lucena Rosa, ele que é advogado e professor previdenciário, em um brilhante artigo aqui para o portal Migalhas, que eu recomendo leitura. Vamos ver isso aqui recheado de informações. Olha aí. Ele diz: não custa rememorar a lição do saudoso ministro Eros Grau. O direito não se interpreta em tiras. Ou seja, a gente não pode pegar um retalho daqui, um pedacinho da Constituição, um pedacinho de cada lei e interpretar. O direito se interpreta no contexto. E qual que é o contexto da Previdência Social? É um sistema contributivo. Você contribuiu, você tem direito. Mas vamos ver por que a modulação de efeitos pode cair por terra. A revisão da vida toda é uma tese que busca inserir, na média dos benefícios do INSS, os salários pagos antes de julho de 94, ganhou mais um capítulo no STF. Após a via-crucis enfrentada pelos segurados no âmbito do STJ e na própria Suprema Corte, a decisão de mérito garantiu o direito à revisão. O INSS, por sua vez, tenta limitar os efeitos dessa conquista, buscando, em síntese, restringir o alegado impacto financeiro. Ou seja, perder, o INSS já perdeu, ele sabe que ele perdeu. Agora ele tenta restringir o dinheiro, né, pessoal? A estratégia da autarquia consistiu em opor embargo de declaração, um recurso que tem seu cabimento bastante restrito, limitando-se, via de regra, a esclarecer os termos da decisão judicial proferida. Com isso, a autarquia pretende diminuir os efeitos da decisão favorável em relação aos benefícios extintos, a possibilidade de ajuizar ação rescisória e ao pagamento dos atrasados desde a data do julgamento do Supremo 13 e a publicação do acórdão 13 de abril deste ano, o que acabaria com os atrasados de todo mundo. Em outros termos, se não pretende matar o direito, pelo menos aleijá-lo. A arma escolhida se chama modulação de efeitos da decisão. Via de regra, as decisões devem ser cumpridas em seus estritos termos. Todavia, a legislação permite que, em casos excepcionalíssimos, haja restrição em nome do interesse social e da segurança jurídica. Esses casos estão previstos em lei e o Código de Processo Civil exige a observância do artigo 927, parágrafo 3º, que diz: na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação de efeitos, de alteração no interesse social e segurança jurídica. Ou seja, pela letra fria da lei, quando a gente lê só a lei, a gente vê, ora, não houve alteração de jurisprudência dominante do STF, porque o STF ou sequer tinha julgado a revisão da vida toda antes, ou se tinha julgado, ela julgou favorável aos aposentados lá em 2013, na revisão do direito ao melhor benefício. Então, quer você olhe por um lado, quer você olhe pelo outro,
mudança de jurisprudência não teve. Quanto à primeira hipótese, não houve alteração de jurisprudência dominante. Não se pode confundir precedentes isolados que variavam pelos tribunais do país com jurisprudência dominante. Dominante significa algo superior, preponderante, que expresse autoridade. Não tivemos nada que chegasse perto disso em relação à controvérsia, nem no STF, nem nos tribunais superiores, nem mesmo se somarmos as prestações jurisdicionais que foram entregues em ambos. Havia, em sentido contrário, uma verdadeira oscilação de entendimentos, que ensejaram o tema 999 no STJ. Nesse segundo caso, poder-se-ia levantar a questão de ter sido enfrentada a questão por meio dos recursos repetitivos. Todavia, como dito, não se alterou nada que fosse dominante. Antes, resolveu-se controvérsia em que o entendimento variava, não somente nos TRFs, mas nas turmas recursais. Observou-se a intenção do legislador em garantir segurança jurídica com precedente obrigatório. Ou seja, não tinha uma jurisprudência dominante. Um tribunal falava que tinha direito à revisão da vida toda, outro tribunal falava que não, até que chegou no STJ. E o STJ julgou de forma unânime, pessoal. Há ainda que se considerar as hipóteses previstas fora do Código de Processo Civil. Então a modulação de efeitos não é só naquela hipótese. Existem outras. Só que existe quando há declaração de inconstitucionalidade. E isso foi debatido pelos ministros na sessão do plenário presencialmente. Eu estava a poucos metros do ministro Ricardo Lewandowski quando ele falou: não houve declaração de inconstitucionalidade. O ministro Fux debatia se houvesse declaração de inconstitucionalidade, teria que retornar o processo para o STJ. E aí o ministro Lewandowski, não houve declaração de inconstitucionalidade, vamos continuar o julgamento. A bem da verdade, o Supremo sempre entendeu pelo caráter infraconstitucional, ou seja, uma matéria não constitucional, uma matéria que deveria ter parado no STJ. O STF sempre entendeu que essas matérias referentes a cálculos previdenciários deveria só ficar no STJ, sendo o tema 1102 um julgamento excepcional. Exatamente, porque a lide, porque a disputa diz respeito à preservação de segurança jurídica, que tem raiz constitucional, e é uma pedra fundamental do Estado democrático de direito. Não é demais relembrar que a tese está ancorada no direito ao melhor benefício, reconhecido pelo STF desde 2013, no tema 334, com repercussão geral. Então, não somente o direito dos aposentados não contraria qualquer jurisprudência dominante, como ele reafirma o entendimento que já existia. Mais uma vez, não há motivos para modulação de efeitos. Apesar de tudo levar a crer pela impossibilidade de se modular os efeitos da decisão, a sua possibilidade foi suscitada baseada na cláusula geral e implícita rebus sic stantibus, enquanto as coisas estão assim. Seu conteúdo consiste em dizer em que, nas prestações sucessivas, se mantém o cumprimento das obrigações contratuais acordadas, desde que as situações de fato permaneçam, buscando evitar onerosidades que venham a acontecer durante a vigência. Causa estranheza, a aplicação de uma cláusula implícita afeta o direito contratual nas relações jurídicas previdenciárias, ou seja, essa cláusula rebus sic stantibus, ela é uma cláusula do direito contratual. Você vai assinar um aluguel, você vai pagar seu aluguel enquanto as coisas permanecerem assim. Se cair um meteoro na Terra, se mudar alguma coisa, aí é outra coisa. Mas enquanto as coisas permanecerem assim, vocês entenderam? Agora, aplicar isso para a relação previdenciária causa estranheza. Igualmente estranho é imaginar que a onerosidade ficou com a autarquia. Ou seja, quem foi prejudicado é o INSS, é o INSS que vai tirar dinheiro do bolso. É estranho pensar assim, né? E o segurado, que perdeu o valor da sua aposentadoria com base na alteração de uma lei que, no final das contas, desconsiderou algo que foi efetivamente pago e embolsado pela autarquia por anos a fio.
Eu sempre pergunto isso. O prejuízo é do INSS ou o prejuízo é do aposentado que contribuiu e não está vendo esse dinheiro? Duas razões saltam aos olhos. Em primeiro lugar, pela evidente razão de em nada se assemelharem as duas relações. A relação jurídica contratual, em regra, presume a mesma capacidade das partes. A relação previdenciária é uma relação entre o administrado e o poder público. É um seguro obrigatório. Ou seja, naquela cláusula que eu falei para vocês, você aluga se você quiser, você é livre. Ou você procura outro imóvel para alugar, não tem problema nenhum. Agora, no INSS, meu amigo, vai trabalhar com carteira assinada para você ver. É obrigatório, não tem como fugir disso. É um seguro obrigatório. Impõe-se o pagamento de uma quantia. Então, como é que você vai discutir essas cláusulas se é obrigatório? Ainda que se admitisse, por puro amor ao debate, a aplicação do referido instituto, esse da cláusula rebus sic stantibus que o ministro Alexandre de Moraes trouxe no voto, outra razão nos leva a crer pela impropriedade do que se pretende. Admitamos, em juízo hipotético, que as cláusulas gerais e os princípios típicos das relações contratuais cíveis se aplicam, ainda de que forma meio torta. Então, por amor do debate, vamos fingir que cabe. Vamos fingir que cabe. E aí a gente tem que trazer no contexto outros dois princípios. O do nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Meu latim tá bem falho, viu, pessoal? Mas quer dizer que a ninguém é permitido beneficiar-se da própria torpeza. Ou seja, é público e notório o comportamento inadequado do INSS, que buscou compensar a derrota com dados alarmantes na mídia. Um jogo desleal, né, pessoal? A cada julgamento, notas técnicas eram elaboradas inflando números de maneira aleatória para não dizer irresponsável. Vocês lembram disso? Apareceu com alguns bilhões, depois 36 bilhões, depois 360 bilhões. Parecia bingo. Eu falo um número qualquer aqui e pronto. Algumas sequer foram levadas ao Poder Judiciário. Essa do 360 bilhões foi uma nota técnica que ninguém assinou, ninguém teve coragem de assinar. E muito menos de juntar no processo do STF, né, pessoal? Vamos falar bem a verdade. Em outros termos, de 2019 para cá, o INSS em nada buscou dar efetividade, a dar o entendimento que já estava ancorado em um julgamento de recurso repetitivo e que pela lei tem observância obrigatória. Então, desde 2019, o INSS já tinha que estar se mexendo, mas nada foi feito. Nenhuma resolução, nenhuma portaria, nenhum acordo ou desistência recursal. A continuidade do direito de ação, manifestada na resistência da pretensão, mediante sucessivos recursos, ou seja, desde 2019, o STJ, em um julgamento que foi aplicado para todo o Brasil, já decidiu contra o INSS e o INSS nada fez. E pelo contrário, ele tinha que ter se organizado para começar a pagar desde 2019, com os retroativos, é claro. E, além dele nada ter feito nesse sentido, ele ainda fica com sucessivos recursos aí no STF e no seu processo também, viu? O INSS Civil vai continuar recorrendo no seu processo aí. Agora questione-se. Pode o INSS buscar reduzir o impacto financeiro que ele mesmo deu causa? Se a preocupação era tamanha com cofres públicos, por qual razão não houve qualquer alteração em âmbito administrativo que viesse a reduzir o alegado impacto? Por quê? Desde a decisão do STJ, o INSS já podendo pagar os aposentados, ou que fosse fazendo um acordo desde lá atrás, já teria resolvido essa questão. E a gente não pode esquecer que o INSS é uma autarquia federal. Ele não tem dinheiro próprio. O dinheiro não sai do bolso do INSS, o dinheiro sai da União. E adivinha quem que paga o dinheiro da União? Todos nós, meus amigos. Todos nós. Por meio dos impostos.
Então é possível simplesmente mandar a conta para os aposentados que confiaram no Poder Judiciário e que acreditaram que há no país alguma segurança jurídica capaz de dar credibilidade a um precedente qualificado da Corte Cidadã? A resposta parece ser negativa, sob pena de se homenagear um comportamento que deveria ser reprovado. Isso nos leva ao segundo ponto. Nas relações contratuais cíveis, impede-se que uma parte busque reparação por um dano que ele poderia reduzir por conta própria. Ou seja, será que a autarquia não podia adotar algum procedimento que diminuísse o valor do montante financeiro, otimizar o fluxo do trabalho? Até mesmo o botão criado pelo INSS, ou seja, você pode pedir a revisão da vida toda na via administrativa, mas vai lá. Isso gerou indeferimentos maciços. O INSS, ele permite você pedir para depois negar o seu pedido em lotes. Ninguém recebeu na via administrativa e nem vai receber. Aí, pergunta-se, poderia a autarquia buscar uma reparação por um montante que ela mesma deu causa? Não se pode perder de vista. O valor dos atrasados não é causa do aposentado pura e simplesmente. Lide é pretensão resistida. Quem resiste de forma injustificada dá causa ao protelamento do impacto financeiro. Então, se o INSS viesse pagando certinho desde sempre, ele não estaria passando por isso. Ele não pode se aproveitar da própria torpeza. Em qualquer relação jurídica, há o princípio da boa-fé. Esse princípio o INSS não trouxe no processo, né? Esse ele esqueceu de falar. Não se ignora. A boa-fé se presume. A má-fé se prova. Contudo, se é certo que não houve discussão aprofundada sobre a existência de má-fé no processo por parte da autarquia, seria bastante confuso defender a referida presunção. Ou seja, o INSS trazendo um monte de nota técnica, recorrendo em tudo que é processo, recursos genéricos em todo o Brasil. Será que ele tem que ser condenado por litigância de má-fé e aplicada uma multa? No mínimo, é confuso falar que teve boa-fé, né, pessoal? No mínimo, é isso. Mas eu acredito, concordo aqui com o posicionamento, que o INSS precisa ser condenado por litigância de má-fé. Edição de notas técnicas sem método científico, né? E a boa-fé processual. E aí, a sabedoria popular dos aposentados, que aguardam o final do processo, justificamos. Nossa intenção é demonstrar que, ainda que caminhada venha sendo cansativa e que já venha anoitecido nesse processo tão longo, nem todo gato é pardo. As coisas diferentes continuam guardando suas distinções essenciais, e a expectativa é que a confiança depositada seja resguardada pela Corte Suprema. Não custa, por fim, rememorar a lição do saudoso ministro Eros Grau. O direito não se interpreta em tiras. Não se pode pensar de forma conveniente pedaços de ordenamento jurídico que justifiquem uma conclusão. Se é certo que aquilo que informa e regula as relações cíveis são aplicáveis às relações jurídicas previdenciárias, cumpre observar o todo e não somente a parte. Nessa perspectiva, à luz de qualquer princípio que se busque iluminar a pretensão dos embargos de declaração que tramitam no Supremo, forçoso reconhecer a dificuldade de se amparar a pretensão do INSS, consistente em diminuir uma conta que ele mesmo causou, ainda que a isso se dê o nome de modulação de efeitos. Professor Sandro Lucena Rosa, tem aqui os nossos mais sinceros cumprimentos e as nossas homenagens por esse belíssimo artigo, muito bem colocado, e que agora o STF precisa analisar sobre uma outra ótica, sob uma outra perspectiva. Obrigado por ter assistido até o final. Que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal clicando embaixo no botão vermelho
e você vai se manter bem informado sobre a revisão da vida toda. Isso não pode ficar assim. Nenhum aposentado será deixado para trás. Muito obrigado e até a próxima.